A paz do Senhor, meus irmãos. Então, hoje nós vamos voltar a falar, né, dar continuidade a falar sobre as leis do ensino. E aqui fazendo somente um resumo, não gravei a aula completa, né? Ainda vou fazer resumo para que fique um vídeo mais rápido e mais fácil para os irmãos acessarem, né, e ver, e até mesmo fazer alguma anotação, fazer algum resumo, algum detalhe que se passou na aula e aqui a gente pode pegar com mais tranquilidade. Dizendo que esse vídeo, como eu disse anteriormente, ele não vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo curto, somente para dar um geral da aula. Né? A aula que a gente explana com mais facilidade, com mais profundidade, as pessoas, os irmãos conseguem também exemplificar, então é bom sempre que participe da aula, que a aula acaba sendo mais abrangente. Bom, hoje nós vamos falar sobre a lei da linguagem, o tema que abordamos no último dia, no último treinamento dos professores. Seguindo aí a lei da linguagem, vamos falar o primeiro slide que diz aí: a linguagem usada no ensino deve ser comum ao professor e ao aluno. Em outras palavras, deve ser entendida por cada um da mesma forma, com idêntico significado para ambos. Uma palavra expressa uma ideia somente para quem tem a ideia e aprendeu a palavra como seu sinal ou símbolo. Se não houver na mente a imagem da ideia, a palavra chega aos ouvidos apenas como um som sem significado algum, um sinal que não representa nada. Esse texto quer dizer que quando nós vamos lecionar, vamos lecionar, né, aplicar uma lição em uma aula, nós temos que observar que a nossa linguagem, o que nós estamos falando, as ideias que nós estamos passando, principalmente as palavras, ela tem que ser as mesmas, tem que ter o seu significado. Os alunos têm que aprender do mesmo jeito, os alunos têm que saber o mesmo significado, de entender as mesmas palavras com as mesmas ideias. Então, somente assim você vai comunicar perfeitamente. Se você fala uma palavra, dentro de uma frase, e não é comum aquele grupo, ou a ideia daquele grupo tem uma outra conotação, né? Tem uma outra, a palavra tem uma outra conotação para aquele grupo, você não vai comunicar. Então a gente tem que sempre prestar atenção que a palavra tem que ser comum ao professor e o aluno. A linguagem que você usa tem que ser comum, sempre se preocupar com isso. Então, por quê? Se você não se preocupar com isso, as palavras vão chegar, né, como está dizendo o texto, aos ouvidos dos alunos, mas não vai ter significado algum, eles não vão entender o que você está querendo passar. Aí tem o professor, para bem realizar sua tarefa, deve escolher sabiamente sua palavra, projetando as imagens mais claras possível na mente dos seus alunos. Então, quando você está passando uma mensagem, falando sobre, transmitindo um conteúdo, as palavras têm que ser escolhidas realmente. Às vezes a gente está no momento, fala uma palavra, a gente às vezes tem que ressignificar aquela, ou dar um novo significado para aquela palavra, no caso, ressignificar aquela palavra, ou até mesmo trocar, dependendo da sala que você está, dependendo do grupo, né? Se for um grupo mais velho, um grupo mais jovem, crianças. Então, cada grupo profissionais ou não profissionais de alguma certa área específica. Então, você tem que saber quais as palavras que você vai usar para que você projete as imagens, projete o significado real que você quer para aqueles seus alunos. Aí eu fiz um pequeno exemplo de somos diferentes, ou seja, nós como professores também somos diferentes com relação aos alunos. Só para dar um exemplo mais ou menos de como que são as palavras e o que significa com relação se você não tiver aquela imagem ou não tiver aquela palavra na cabeça. Então, eu deixei 3 frases aí. Ela, ele irá ele irá encurtar o tempo mandatório para o nosso programa na inicialização. Essa é a primeira frase. A segunda frase, uma diminuta relíquia descoberta incrível e enigmaticamente intacta. E a terceira, estudar as fontes desse assunto é inexequível, mas achamos bastante escéptica. Ou seja, são palavras que tem no meio dessas frases que
talvez não seja muito comum para a gente. Por exemplo, a primeira frase ali, o tempo mandatório, que é o tempo ordenado, o tempo que tem que ser cumprido, ele será encurtado, ou seja, ele será mais curto, né, na inicialização do programa. Essa é o significado. Ali há a outra expressão, diminuta relíquia, uma pequena relíquia, uma diminuta, pequena, é enigmaticamente intacto, ou seja, está de forma, vamos dizer assim, uma forma fantástica, né? Uma forma enigmática. Olha como que isso aconteceu, ela está intacta. Então, essa é um significado para essas palavras. Estudar a fonte desse assunto é exequível, ou seja, podemos sim estudar, dá para estudar esse assunto, mas achamos bastante escéptico, ou seja, sem proveito, sem, sem ação de fato que possa resolver alguma coisa, que possa ser precisa ou necessária, né? É inválido, é muito sem valor. Então mostra que se a gente não souber as palavras que estão colocadas no texto, na frase, a gente também não entende, assim como os nossos alunos. Então é só para fazer um exemplo, para mostrar que nós também não somos diferentes. A palavra não é o único meio pelo qual podemos falar. Há muitas maneiras de expressar o pensamento, o pensamento. Os olhos, a cabeça, as mãos, os pés, os membros são usados muitas vezes para expressar de maneira inteligível o que pensamos. Isso também é uma coisa que é muito fantástica, que no momento da nossa palavra, ou até mesmo um sinal que fazemos, a cabeça, enfim, tudo a leitura corporal, no momento que você está expressando, ele pode dar um significado para a sua palavra. Então, é muito importante nós termos essa atenção a isso, que os gestos, os olhos, o movimento de cabeça, o movimento de mão, como se comporta, também pode e ajuda nessa comunicação, como também pode atrapalhar. Por isso temos que prestar atenção nesse sentido. E aí nós temos algumas regras práticas para melhor comunicar ou ter uma melhor linguagem. Temos a primeira: estude constantemente e cuidadosamente a linguagem do seu aluno, a fim de saber quais as palavras que eles usam e os significados que eles dão. Isso é muito importante, porque, como falamos anteriormente, se você não conhecer seus alunos, não conhecer a linguagem, você vai passar uma ideia, eles não vão compreender a ideia. Então, a palavra, você tem que saber como eles estão usando aquela palavra. A mesma palavra que é usada pelos idosos, ela pode ter um significado completamente diferente para os jovens. Então, você tem que saber qual área que você está, em qual sala que você está, ou para um homem é diferente para uma mulher, pode ter significado, a mesma palavra diferente, tem um significado diferente. Então, tem que também testar se aquela palavra eles entendem daquela forma. Então, ter muito cuidado com as palavras para que elas tenham o mesmo significado na sua cabeça e na cabeça dos seus alunos. O professor deve expressar-se até onde for possível na linguagem dos alunos, corrigindo cuidadosamente quaisquer erros de significação que cometam ou interpretar ao interpretar suas palavras. Foi o que eu disse anteriormente. Você está falando uma coisa, os alunos entendem outra. Então você vai até o máximo que você pode com os seus alunos. Tem coisas que não, aí você tem que ressignificar e corrigir, tem que interpretar de novo, comentar a interpretação deles, fazer com que eles entendam aquilo que você quer que seja entendido por aquela palavra. 3. Se perceber claramente que o aluno não entendeu, repita o seu pensamento com outras palavras e, se possível, maior simplicidade. Então, você está usando um termo ou alguns termos que os seus alunos não estão compreendendo aqueles termos, pare e refaça a sua frase, refaça o seu comentário o mais simples possível, para que eles possam entender aquilo que você está falando. E quarto, procure aumentar o número de palavras do aluno e, ao mesmo tempo, melhore a clareza do seu significado. Isso quer dizer que a gente não vai ficar só falando, diminuindo o nosso vocabulário para chegar ao nível deles, mas também a gente tem que ajudá-los a aumentar o seu vocabulário. Então, sempre inclua uma palavra, inclua alguns termos e
não só a inclusão, como se dá o significado, passar a ideia daquele texto, daquela palavra, para que eles aumente o seu, usar uma expressão do professor, o seu cabedal intelectual. Então você vai aumentar aí a sua, o seu conteúdo, a sua quantidade de palavras e significados. Isso é muito importante a gente como colaborando nesse processo com os nossos alunos. E vamos à nossa conclusão, que diz: muitos dos assuntos estudados na escola, nas escolas, não fazem parte da vida diária e da linguagem das crianças. Cada ciência tem a sua linguagem específica, que deve ser dominada pelo estudante que deseja progredir em seu estudo. O professor de escola dominical precisa perceber que aqui está um dos seus graves problemas, e que não poucas vezes as verdades e os fatos públicos correm perigos de serem deturpados pelo uso de vocábulos mal entendidos ou compreendidos pela metade. Aos professores de crianças, jovens e adultos ficam, pois, esta advertência, que tornem o mais claro possível o seu ensino, as suas palavras, a sua linguagem. Isso quer dizer, deixar bem claro que a gente estamos em um universo diferente. Então, eles, os alunos, seja de qual faixa etária, né, no mundo, ou seja, na sua vida cotidiana, algumas palavras, alguns conceitos, algumas expressões têm um significado que, quando chega no conteúdo teológico, ou dentro da nossa escola bíblica dominical, nos nossos ensinos bíblicos, aquela mesma palavra, aquele mesmo termo tem uma diferença, tem um significado diferente. E aí a gente tem que ter, por isso que ele diz, é um grave problema, né? Porque a gente tem que fazer os ajustes, a gente tem que dar o significado correto, a gente tem que fazer, melhorar o significado daquelas palavras, ressignificar a palavra, porque significa sempre ter atenção com as palavras que estão comumente sendo faladas aí fora e que dentro do nosso meio teológico cristão, essas palavras têm outros significados, para que as ideias que passamos se tornem cada vez mais claras, né, e a nossa linguagem seja fluida e que eles possam receber esse conteúdo de bom grado, e esse conteúdo seja traga um significado real para eles, um real aprendizado. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Até a próxima. Compartilhe com os alunos, com os outros que não vieram, para que nós tenhamos aí, cresçamos no nosso conhecimento aqui nesse local em que estamos inseridos, que é o nosso canal Educre, né? Um canal de pessoas que preocupam, de irmãos e professores que preocupam com a educação cristã. Que Deus abençoe. Até mais.